Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Galan da Valor Rural e nós vamos falar sobre o mercado futuro. Essa semana um pecuarista me perguntou por que toda vez que ele olha no site a cotação do preço da arroba sempre é maior do preço que ele vende para o frigorífico, por exemplo, na cidade onde está constituída a fazenda dele. Então toda vez que ele olha, o preço da arroba está R$ 200 para o boi gordo e ele vai vender o boi gordo dele, o preço está 180, 185. E ele veio perguntar para mim por que ocorre essa injustiça e o preço do boi da cidade onde ele está sempre é menor do que o preço do mercado futuro. Bom, o nome disso chama-se diferença de base. Para você poder entender um pouco sobre base, é muito importante você assistir os outros vídeos, onde nós falamos sobre diferença de mercado, relação oferta e demanda, falamos também sobre formação de preço. Assiste os outros vídeos para você ter um pouquinho mais de conhecimento e base e estrutura para você entender um pouco mais sobre a diferença de base. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta desse meu cliente, que esse pecuarista, cliente que dá valor rural, a resposta ela é relativamente simples. O que acontece é o seguinte: o preço das commodities ele é constituído, ele é formado lá no mercado futuro, no ambiente da B3, por exemplo, que é a plataforma, o ambiente de formação de preço aqui do Brasil, falando, por exemplo, de arroba de boi gordo. A partir desse momento que o preço ele é formado, ele é sempre a B3, para cada commodity existe uma cidade de referência, existe uma base. Então vamos lá, para o milho a base é Campinas, São Paulo. Para o café a base é São Paulo, a capital. Para o boi gordo o preço, a base, a cidade base é Araçatuba, em São Paulo. E para Paranaguá o preço base é, desculpe, para soja o preço base é em Paranaguá, no Paraná. Você repare que essas cidades não são grandes produtoras do produto, né? Paranaguá não é uma grande produtora de soja. Campinas não é uma grande produtora de milho. Araçatuba até já foi um grande produtor de boi, hoje não é mais um grande produtor. Porém, a B3 usa essas cidades como referência muito mais relacionado ao consumo desses produtos, a demanda desses produtos, aonde estão os grandes players desses produtos. E assim, tendo essas cidades como referência, por exemplo, para a soja, Paranaguá, como uma grande parte da soja ela é exportada pelo porto de Paranaguá, então os compradores, a China, por exemplo, tira uma boa parte da soja de Paranaguá, então as cidades elas são constituídas e foram construídas há muito tempo já como essas cidades como base. Muito bem, então os preços são negociados no mercado virtual e isso reflete então lá na cidade base. Então, se a soja, por exemplo, foi fechada em 19,5 dólares, esse preço é lá em Paranaguá. Se o preço da arroba do boi gordo foi fechado em R$ 200, como nesse exemplo, ela está a R$ 200 lá em Araçatuba, em São Paulo. Das cidades para trás, fora Araçatuba, o preço sempre vai ser menor. Por quê? A ideia seria como se você fosse entregar o produto lá em Araçatuba. E ele tem que chegar lá em Araçatuba a R$ 200. Então, por isso que o preço é sempre defasado para trás. Né? Então, quanto mais longe você tiver de Araçatuba, menor será o preço da arroba do seu produto. Porque é como se o frigorífico, não necessariamente isso ocorre, mas é como se o frigorífico abatesse a arroba do boi gordo em Campo Grande, por exemplo, e ele precisa levar essa arroba até Araçatuba. E ele vai ter um custo para chegar até lá em Araçatuba. E ele tem que chegar lá em Araçatuba a R$ 200, que foi o preço que a bolsa fechou. Entendeu? Então tudo para trás ele é defasado. Isso para arroba, do boi gordo, para o milho, para Paranaguá. Então quanto mais longe você tiver de Paranaguá, vai ocorrer uma defasagem da sua soja, porque você tem que colher, entregar a soja numa cerealista e essa cerealista tem que levar até Paranaguá a 19 dólares, por exemplo, se o preço foi esse que fechou no dia lá em Paranaguá. E aí vem um ponto muito interessante sobre o custo Brasil, por isso que a gente fala que o produtor brasileiro, a competitividade dele é muito baixa, porque
porque como o custo Brasil, o custo de transporte é muito caro no Brasil, por vários fatores, talvez seja um vídeo para um tema para uma próxima discussão, ele sempre vai estar defasado. E isso faz com que a competitividade dele no cenário mundial seja menor, porque o preço que o produtor recebe realmente é sempre defasado baseado no custo Brasil. Então, mas voltando aqui, a diferença desses valores, ele chama-se diferença de base e ele é exatamente isso. Por isso que toda vez que ele vai olhar o preço do físico, da onde ele entrega, baseado no futuro, sempre vai ser menor. Então, isso não é injustiça, é assim que funciona o mercado. Você é um tomador de preço, né? Nós podemos falar isso no próximo vídeo. Você que é um produtor de commodity, você é um tomador de preço. É assim que funciona. O importante é você entender como ele funciona e existem estratégias para você diminuir essa defasagem. Mas a diferença entre o mercado físico, que é onde você entrega, e o mercado futuro, é onde é a formação de preço, essa diferença chama-se diferença de base e você precisa conhecer isso. Beleza? Obrigado, um abraço, até a próxima.